A guerra no Oriente Médio, gente, pode interromper a trajetória de crescimento da economia global. Segundo o relatório da OCDE, a paralisação dos embarques de petróleo pelo Estreito de Hormuz naturalmente ameaça elevar a inflação e afetar a economia dos países. Com isso, a projeção para o PIB mundial caiu de 3,3% no ano passado para 2,9% em 2026. E a gente vai analisar aqui esse relatório com a ajuda do Renato Velloni, que já está aqui comigo, professor de Economia do IBMEC. Renato, muito bem-vindo aqui na nossa programação, meu querido. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, Débora. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Renato, vamos lá dar uma olhada nisso, porque, olha, se a gente tem uma projeção de uma inflação batendo ali na casa dos 4%, aliás, até para os Estados Unidos, né? A OCDE trouxe nesse relatório, especificamente Estados Unidos, uma inflação já projetada de mais de 4%. Mas não só para Estados Unidos, como diversos países, né? Do G20, enfim. A gente está agora numa fase em que falar de corte de juros para Banco Central é uma realidade mais distante? Eu te pergunto isso porque tínhamos os bancos centrais agora, antes da guerra, começando um movimento mais confortável de corte de juros, né? O cenário do Banco Central americano era isso, até mesmo aqui no Brasil a gente já tinha isso dado como guidance, Japão, enfim, diversos bancos centrais. Mas começa a guerra e diversos bancos centrais começam a adotar cautela para ver no que vai dar. É uma nova realidade de juros mais altos que a gente deve prevalecer, né, agora na nossa realidade da economia global? O que você nos diz, considerando esse relatório da OCDE? Com certeza, Débora. Cautela, eu acho que é uma palavra muito feliz que você usou agora, porque exatamente era esse o cenário para a maioria, né, dos países do mundo, do início de alívio monetário. Né, a inflação começar a dar sinais de que realmente estava caindo de uma maneira contundente. O Brasil, né, em especial, estava numa rota assim, bastante consolidada. E o que a gente tem agora não é mais, digamos, uma certeza de queda, mas sim uma possibilidade de queda da inflação. Agora, tudo depende, né, do desdobrar de uma guerra que, convenhamos, ninguém sabe, né, o quanto tempo vai levar, o quanto que isso vai escalar ou não. Então, projetar em economia é muito fácil quando a gente sabe qual é o cenário. Me dá um cenário assim, eu te digo como vai ficar. Agora, quem disse, né, que o cenário vai ser assim ou assado? Quem sabe quanto tempo vai levar a guerra, até onde isso vai escalar? Então, assim, a verdade é que projeções ficam muito prejudicadas nesse cenário e o Banco Central, é claro, antes com uma convicção grande de que a inflação estava caindo de maneira contundente e com poucos riscos. E agora muda para este cenário em que um dos principais preços da economia tem chance de se manter em preços elevados por um grande período, né? Porque que o preço do petróleo está elevado, sim, ele já está hoje, inclusive, acima dos $100, mas estar por um dia, uma semana, 3 semanas, até que a economia absorve isso. Agora, se se mantiver nesse preço por um longo período, sem dúvida, o impacto inflacionário é grande. Pode ser de meio ponto percentual, 1 ponto percentual. Para quem estava ali lutando para chegar no seu 3,5% de inflação de IPCA, num sonho, né, na nossa meta no 3%, quer dizer, 1 ponto percentual é muita coisa. Exige recalibrar expectativas, recalibrar o ritmo de queda dos juros, isso se é que eles vão continuar caindo, né? Os próximos desdobramentos dessa guerra têm muito a ver com isso e certamente serão acompanhados ali com uma lupa pelo pessoal que toma essa decisão aí de juros, o Copom, ao falar do Brasil, mas banqueiros centrais do mundo inteiro estão acompanhando isso aí, notícia a notícia, porque certamente isso vai impactar suas decisões. Agora, Renato, eu quero conseguir localizar aqui o Brasil nessa história, né? Porque a gente tem um ponto interessante. O petróleo mais caro, obviamente, pressiona a inflação no mundo inteiro, mas também pode proporcionar uma melhora em termos de troca para países que são exportadores. Nesse caso, o Brasil consegue capturar esse benefício nesse momento ou perde mais do que ganha justamente por causa do impacto sobre juros e atividade econômica? Belo ponto, Débora. Isso é uma vantagem, né? Diferencia
o Brasil nessa análise, né, digamos, do prejuízo econômico com a guerra, mas não, o saldo não é positivo, tá? Ele só é um pouquinho amenizado no caso do Brasil. Então, imagina para outros países desenvolvidos que vão conviver com um petróleo mais caro, né, energia mais cara e também a sua moeda mais depreciada. Então, são dois movimentos que acabam prejudicando aí a inflação e o dinamismo das economias. No Brasil, está acontecendo mais ou menos, e é previsto que aconteça algo um pouquinho diferente, quer dizer, o petróleo sobe, né, essa cotação é mundial, mas a nossa moeda tende a se valorizar até um pouquinho, porque é isso, nós somos exportadores líquidos. Então, se o preço desse produto que a gente exporta, né, tá mais valorizado, quer dizer que vão entrar mais dólares. Aqui no Brasil, a cotação abaixa um pouquinho. Agora, no saldo final dessa conta, não chega a ser positivo, não, tá? Então, o mundo inteiro, digamos, os países em desenvolvimento, eles vão conviver com o impacto dobrado disso, né, dos preços do petróleo mais elevados, e a gente vai ter um cenário um pouquinho mais amenizado, lógico. É uma notícia não tão grande, mas diante de um quadro assim tão ruim, qualquer alívio, né, há de ser comemorado. Então é por aí. A gente deve ser o dos desenvolvidos aí um pouco menos prejudicado do que a média por esse fator. Agora, Renato, só para a gente fechar aqui com esse papo, né? Tendo esse cenário consolidado que a OCDE traz nesse relatório, você diria que a gente está voltando para um ambiente mais parecido com o que a gente teve lá nos anos 70, em que a gente teve choque de commodities, estagflação acontecendo, ou a gente tem algum elemento novo que torna essa crise diferente do que a gente já viveu lá atrás? Só para poder a gente pegar uma referência, né, do nosso histórico recente para a economia Sim, global. sim. Não, legal, Débora. Aqui é o grande trauma, né? O grande trauma dos governos, dos economistas, de quem era empresário na época, né, na década de 70, o grande choque do petróleo. Então, só para contextualizar aqui, a gente tinha um mundo que costumava, nessa época, nas décadas anteriores, a crescer num ritmo de 5%. O mundo inteiro crescendo a 5%, quer dizer, é muita coisa. Aí acontece o choque de petróleo, esse crescimento passou de 5 para entre 0 e 2 e depois ficou ali estável, mais ou menos num patamar de 2% por 8 anos. Então, olha quanto contundente foi esse choque de petróleo por uma década inteira. Mais do que isso, a inflação média no mundo ficou por uma década entre 10 e 15% ao ano. Quer dizer, se a gente pensa, principalmente para as economias desenvolvidas, conviver com esse patamar de inflação, quer dizer, hoje seria um caos, tá? Um caos completo. Agora, não é isso, tá? Não é isso que é esperado, mesmo para os piores cenários que a gente possa imaginar para essa guerra hoje, não é isso imaginado. Por quê? Naquela época, o barril do petróleo, ele saiu de 3 dólares para 11 e depois para 30. Então imagina multiplicar por 10 o preço desse insumo que é tão necessário para todo mundo. A gente não imagina hoje que o petróleo vai multiplicar o seu preço por 10, tá? O preço estava ali no período pré-guerra entre 60 a 70 dólares. Não se imagina 500 dólares, 600 dólares para o barril, tá? Hoje o cenário é bastante diferente, exatamente porque aquele choque naquela década foi tão grave que o mundo começou a pensar em alternativas, né? Energia nuclear, são veículos elétricos, novas fontes, né, de energia. O próprio Estados Unidos fez um movimento contundente na última década de iniciar uma produção de óleo de xisto. Então, eles reduziram muito, né, a demanda por petróleo devido a isso. Então, assim, o mundo ele conseguiu se armar, se defender muito mais, tá? Não é previsto que escale dessa magnitude. Agora, é interessante a gente imaginar a década de 70, porque é o nosso grande case aqui. Agora, o que a gente precisa é relativizar. Relativizar o que deve acontecer, o movimento do que deve acontecer é muito semelhante ao que aconteceu lá, mas a magnitude não. Tá? Então, a magnitude aqui, em vez de crescimento cair de 5 para entre 0, 1, 2, a gente deve imaginar que
mesmo nos piores cenários, o crescimento do mundo caindo aí em 1 ponto percentual, no máximo, tá? Inflação, sim, a inflação pode ser mais contundente, pode vir em 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais. Se mantiver as coisas como estão no preço do petróleo por 2, 3 trimestres, o impacto deve ser de 0,5 ponto percentual de inflação. Ou seja, é claro, preocupa a gente, mas não chega a ser nada comparável com a década de 70, tá? Perfeito, professor. Quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com Renato Veloni, ele que é professor de Economia do IBMEC, sempre bem-vindo por aqui. Obrigada, então, bom final de semana e até uma próxima. Obrigado, Débora. Bom fim de semana. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada, Tchau, tchau, tchau. tchau.